Bom, hoje nós vamos, quer dizer, na verdade, nós vamos rever o início do monismo, né? E vamos tentar Da estudá-lo continuidade. mais a fundo, né? Nós estamos dizendo que vamos rever porque na semana passada nós olhamos dois slides, então eu acho que é mais interessante que a gente possa É, voltar ao assunto, né? E começar o capítulo com por esse inteiro. tema. A gente pode... Isso. Então vamos lá. Capítulo 6, o monismo. Aproximemo-nos ainda mais da questão a ser desenvolvida. Eram indispensáveis essas premissas para vos conduzir até aqui. Observai meu modo de proceder ao expor meu pensamento. Avanço seguindo uma espiral que gradualmente aperta suas volutas concêntricas e, se passo de novo pela mesma ordem de ideias, toco o raio que parte do centro num ponto cada vez mais próximo dele. Guie o vosso pensamento para este centro. Nesta exposição, parto da periferia e vou para o interior. Começo na matéria, que é a realidade de vossos sentidos, e alcanço o espírito, que contém uma realidade mais verdadeira e mais elevada. Dirijo-me da superfície ao âmago, da multiplicidade fenomênica ao princípio único que a rege. Por isso denominei este tratado de A Grande Síntese. Aí, alguém quer fazer algum comentário sobre isso, esclarecer alguma coisa? Quer dizer, esclarecer mesmo, né? Eu achei interessante isso aqui, ó. Ele parte da periferia para o centro, né? Então a gente parte daquele monte de deuses que tinha na época do Império Romano, por exemplo, que a gente tem mais conhecimento ou mais informação, e parte dessa periferia e vai junto, vai se aperfeiçoando, vai fechando o cerco até ir para o monismo, ou seja, aquilo também era importante para chegar nesse ponto. Alguém quer, tem algum outro comentário? Bom dia, senhores, senhora. Ah, bom dia, Companheiro. Arete. Está de volta. Arete, como você não estava, na semana passada nós chegamos ali dois slides, né? Mas aí nós, Esse aí foi lido. mas É, nós resolvemos voltar até para a gente poder É, refrescar a nossa memória. eu até fiz o comentário de que, pô, eu estava enxergando isso no mesmo plano. foi, Uhum. foi. Uhum. Né? Então vamos lá. É isso aí. Vamos continuar. Mas realmente é o que o nosso amigo Valdir falou. Ele está indo da periferia para o centro. Ele Mas está por que, apertando realmente. mas por que que vocês acham que ele disse isso? Por isso denominei esse tratado de A Grande Síntese, que é algo que me chamou a atenção e eu não saberia dizer em palavras, né? Olha, o que eu disse é porque está escrito ali, ó, volutas concêntricas e à medida que toco a voluta, o raio parte do centro num ponto cada vez mais próximo dele. Ou seja, o raio está diminuindo. Você, a voluta é aquela coisa que vai, Hum, né, é uma espiral. hum, E a voluta vai aumentando na medida que você sai do centro. Ali ele está dizendo que o raio dessa voluta está diminuindo. Vai Ou voltar ao, seja, está indo para o centro. é, então, vai voltar ao centro. Mas a grande síntese é porque no centro a gente não tem como analisar. A gente vai ter que enxergar tudo. entendi. Entendeu? Ou seja, no momento em que a gente desaparece com o tempo e com o espaço, isso é um conceito aqui que eu já, digamos assim, assimilei para mim. É como se fosse uma crença minha agora, tá? Então, nesse momento aí, eu estou muito próximo da unidade como um todo, entendeu? Eu não tenho mais tempo, não tenho mais espaço para percorrer, eu estou no todo. Entendi. Alguém quer alguma? O... Oi, bom dia, bom dia.
Ô, Silvio, gente, eu tenho o seguinte pensamento, né? Está tentando explicar por que o título de grande síntese, né? Então, isso aí, ele demonstra dessa forma, no meu entendimento, a forma que foi trabalhada, entendeu? Né? Então, ele exemplifica através dessa espiral, como bem foi falado aí, vai se apertando pouco a pouco, né? Afunilando, né? E é de fora para dentro, como foi dito, entendeu? Então, ele parte da periferia, que é a nossa consciência material, até o espiritual, entendeu? Eu acho que é isso. Só para ele definir mais ou menos como é que é o trabalho dele, né? Porque que ele deu esse nome de grande síntese. E, quer dizer, eu não entendo nada disso, mas diante do que vocês falaram, então está me parecendo o seguinte: nós, como humanidade, diante da nossa dificuldade de compreender as coisas, nós compartimentamos tudo. E, no caso, talvez o Pietro Baldi vai tentar nos mostrar que, na verdade, as coisas não são compartimentadas, né? A nossa forma de compreensão nos leva a esse caminho, mas, na verdade, nós precisamos ver tudo como parte de um grande ciclo, né? Como, na verdade, né, o mundo material é uma expansão do espírito. E, ao mesmo tempo, uma vez que ele cumpra o seu tempo de existência, vamos assim dizer, ele volta à sua origem. Então, quer dizer, tudo é esse uno ao qual vocês se referiram, né? Então, a Mas coisa não ele é chama a atenção, é, Silvio, ah, ele chama a atenção aqui para sairmos da superfície, sim, a gente ir para mergulhar, é, tem que ir para o exatamente. fundo, entende? É Então, aquele. é porque a gente fica na periferia e quando a gente vê periferia de onda, principalmente, a Uhum, gente só está na arrebentação, é só no surf, é, né? Ou seja, aí a gente vai ficar ganhando pancada aqui. Na hora que você mergulha em si, né? Aí você encontra a serenidade, encontra o que a gente está buscando. E a gente fica nessa tentativa de encontrar isso aqui No né, externo, né? A gente no precisa externo. se interiorizar. mergulhar, né? E lá É. naquele núcleo que vocês estão falando. Oi, oi. Eu só vou dar mais uma palavrinha. Eu acho que o trabalho do Pietro Baldi, ele tem essa vontade, ele é um trabalho científico, né? Ele tem esse caráter. Mas eu acho que ele parte, o que ele quer dizer, ele parte do racional para o espiritual, entendeu? Até porque ele precisa disso, né? Para provar, né? Então, mas ele não fica apenas no racional, no científico, porque senão ele não vai chegar a lugar nenhum, entendeu? Então ele se aproxima cada vez utilizando o racional como ferramenta para chegar ao espiritual, a comprovação. Vamos lá. Estou no outro polo do ser, no extremo oposto àquele em que estais. Vós, seres racionais, sois análise. Eu, intuitivo, contemplação, visão, sou síntese. Mas desço agora a vossa psicologia racional de análise, tomo-a como ponto de partida, a fim de vos levar à síntese como ponto de chegada. Parto da forma para vos explicar o motor, o impulso obscuro e palpitante que a anima, tenazmente aprofundando no mistério. Penetro, sintetizo e aperto num monismo absoluto os imensos pormenores do mundo fenomênico, incomensuravelmente vasto, se o multiplicais pelo infinito do tempo e do espaço. Canalizo a multiplicidade dos efeitos, dos quais a ciência, com imenso esforço, vislumbrou algumas leis nos caminhos convergentes que conduzem ao princípio único. Farei desse mundo, que pode parecer caótico a vossas mentes, um organismo completo e perfeito. Alguém quer dizer alguma coisa ou podemos continuar? Não. Vai lá. A complexidade que vos desanima será reconduzida e reduzida a um conceito central único e simples, a uma lei única que dirige tudo. A isto podeis chamar de monismo.
Atentai mais aos conceitos que às palavras. Por vezes, a ciência acreditou ter descoberto e criado um conceito novo, só porque inventou uma palavra. E o conceito é este: como do politeísmo passastes ao monoteísmo, isto é, a fé num só Deus, mas sempre antropomórfico, pois realiza uma criação fora de si, agora passais ao monismo, isto é, ao conceito de um Deus que é a criação. Lede mais antes de julgar. Farei que lampeje em vossas mentes um Deus ainda maior que tudo o que pudestes conceber. Do politeísmo ao monoteísmo e ao monismo, dilata-se vossa concepção de divindade. Este tratado, pois, é o hino de sua glória. Alguém quer dizer alguma coisa ou vamos continuar? Ele fala, lei de Poético isso aí, né? julgar. É, mas é interessante ali quando ele fala do Deus que é a criação, É, né? E por isso é monismo. é, Não é um Deus que é o criador em si, mas ele é a criação como um todo. é. É porque aqui ele diz que a gente ainda, mesmo acreditando num só Deus, mas ainda acreditamos num Deus antropomórfico, né? É, eu até estava conversando hoje aqui com a minha mulher e minha tia a respeito disso, né? A gente fala, né, de que Deus é o grande útero, digamos assim. Isso foi escrito aí por, eu acho que é Emmanuel, né? E ao mesmo tempo chama ele de pai. E os nossos conceitos humanos é que pai é o macho. Então Deus é macho, É, entende? Ou seja, a gente começa a antropomorfizar Deus de fato, é. entende? Mas Jesus talvez não estivesse falando de Deus ali naquele momento. Ele estivesse falando O Cristo planetário. do Cristo planetário, mas eu fico vendo que mesmo o Cristo planetário, ele já não é mais a figura de um macho, entende? Porque se ele é o Senhor da vida aqui, que expande tudo, nessas miríades de formas, ele não pode ser um antropomorfo aí qualquer. Não, não pode, não faz nem mais sentido, né? Pois é. Ele É. estava falando. Não, e uma das coisas também que eu acho que esse texto nos remete são os conceitos de nos fenômenos, né? E, na verdade, em toda a existência, né? Primeiro, a questão da onipotência, da onisciência e da onipresença. Sendo Deus a criação, quer dizer, se tudo a expressão da criação de Deus, então em tudo você terá a onipotência, a onisciência e a onipresença de Deus, né? Então, é necessário que, quando nós analisemos tudo da criação, que esses conceitos estejam presentes, né? E a ciência, uma vez que o ser humano tem essa mania de compartimentar as coisas, nós não levamos isso em consideração. Então, e essa questão do monismo, de entender Deus como a criação, eu acho que é extremamente importante nesse nosso passo de compreender a origem de todas as coisas. Porque, na verdade, em cada uma das expressões de Deus, você está buscando entender Deus. Você está buscando entender qual é a relação desse ser criado, desse fruto da criação, com o Criador. Embora, no meu conceito, eu acho que é o conceito de você, Deus está em todas as coisas e transcende a todas essas coisas. Mas as suas qualidades estão em tudo que é a sua expressão, né? Ô Silvio, eu fico às vezes imaginando Hum, uma consciência superior à nossa que não tem esses conceitos mais, porque pô, a percepção deve ser muito diferente da nossa. uhum, Nós ficamos aqui querendo realmente fazer um entendimento, como você falou, tem uhum, onipotência, onipresença, uhum, onisciência, essa coisa toda. Tá? Então, toda a sua criação tem isso. sim, Mas, e assim, porque nós estamos aqui usando um método chamado de racional para chegar a isso aí. sim. E será que eu preciso do racional? Ele já falou aqui que eu não preciso do racional mais. Pô. Eu diria que você não precisaria, Ared, ou nenhum de nós precisaríamos do racional
se nós já tivéssemos trilhado uma certa parcela do caminho. Pois Porque é, mas então, é isso que eu sim, estou querendo dizer, ok, tá? mas Né? Isso eu aí, tô- ou seja, é para consciências realmente já muito mais despertas do que a sim, gente, que ainda continua exatamente. dormindo aqui. Ok. Mas enquanto nós não temos essa consciência desperta, Não te entendo. nós somos de alguma forma motivados pelo nosso racional a buscar essa consciência, né? E a transformá-la em nossa realidade. Aí é como o Adolfo diz, não basta que nós tenhamos o conhecimento, nós precisamos vivenciar esse conhecimento para que ele se transforme na nossa verdade. Então, de novo, essa questão de nós percebermos Deus em tudo é exatamente para que a gente busque essa comunhão com tudo que acontece, né? Para que nós não fiquemos com uma miríade da verdade, mas para que a gente se aproxime da verdade das coisas. Não sei, pelo Ó, menos essa é a minha opinião. Alguém quer dizer alguma coisa? Vamos lá. Silvio, é Fala. assim, a nossa transformação já está a ser feita porque nós, na nossa mente, criamos um Deus de temor e hoje já criamos um Deus de amor, diferente em tudo, em todas as coisas. Vamos nos transformando, Hum, né? E como disseste, e pondo em vivência toda a nossa transformação, mas isso. que realmente nós já concebemos um Deus diferente daquele que nos foi imposto, né? Porque senão Uhum. antigamente nos era imposto que era um Deus de castigo, e hoje nós temos consciência que é um Deus de amor, embora tenha as suas leis, as suas regras, e tudo tem que ser encaixado também na nossa vivência, não é? Não, com Porque Ele é certeza. um amor, mas um Deus também que tem a sua lei e a sua disciplina, né? E É. então, por isso, a nossa mudança já foi muito grande. A humanidade já mudou um pouco, muito a sua maneira de pensar e de agir. É. Cada um vai, como é que eu hei de explicar? Conforme vai tendo conhecimento e se vai envolvendo com esta verdade e com este acreditar que realmente há uma mudança, que há um Deus uno, Uhum. que não há outro Deus a não ser aquele, não é? Chamem-lhe o nome que quiserem, mas Deus é aquele, é uno, e quem concebe já esse Deus uno já tem essa centelha daquilo que realmente acredita. Por isso é que nós ainda andamos 2000 anos com o Evangelho do Mestre para trás e para a frente, da frente para trás, porque ainda não conseguimos encaixar-nos bem na síntese deste Mestre que nos deixou uma coisa tão sublime, tão simples e que nós complicamos tanto como seres humanos, não é? É isso, desculpa. Não, que isso. Muito bom. Ô, Silvio, Eu, oi. fala. Bom, eu acho que a obra do Baldi, principalmente a grande síntese, ela vem ajudar a humanidade a entender alguns questionamentos que nós fazemos e sempre fizemos, né? Quem sou, da onde venho, para onde vou? Entendeu? Tem a jornada do espírito através da eternidade, né? Por que a gente está aqui nesse mundo material, né? A gente falou agora há pouco aí da ideia de a gente sempre colocar a figura de Deus, né, de uma forma humanizada, sempre tender a humanizar. Mas isso aí é consequência do nosso grau evolutivo, né? A gente precisa ter essa visão, por enquanto, né? Porque a gente sabe que por que a gente chama de pai, né, mãe, né? É porque essa dualidade é da matéria, entendeu? Ainda há necessidade de ter esses polos expostos. Porque o espírito, na realidade, logicamente todo mundo sabe que não tem sexo, né? Muito menos Deus. Né? Então, aquela pergunta que se faz lá, a primeira pergunta é o que é Deus, né? No, No Livro no dos livro dos Espíritos. Espíritos. Uhum. Isso. Ela justamente exemplifica isso, né? A gente não tem consciência exata do que é Deus, muito menos da sua dimensão, né? Então a gente precisa se amparar em instrumentos e até posições mais próximas da nossa realidade, né? Então a gente tem a figura do Cristo,
a gente tem, né, hierarquias que, assim, acabam nos dando uma ideia de divindade, né? Mas Deus é qualquer coisa muito maior do que a gente imagina, né? Eu acho que até a gente ter essa consciência próxima da realidade divina, a gente vai custar muito ainda, né? Mas essa ideia da grande síntese, a síntese, na verdade, dá uma ideia da divindade, né? Do início de todas as coisas, né? Então é aquela questão da gente estar na periferia, certo? A gente tem a necessidade ainda da razão, do raciocínio, do externo, né? Para a gente chegar no interno, entendeu? E é isso que eu acho que ele faz magnificamente, de uma forma até científica, que eu posso chamar assim, não sei se eu posso chamar assim, mas é necessária usar o raciocínio. Tanto é que o Pedro Baldi, ele agradou muitos intelectuais, muitas pessoas, né, sábias, porque o próprio Einstein, né, conversou com ele sobre a grande síntese e acharam fantástico a ideia dele, entendeu? Porque ela transcende muita coisa. E nós estamos discutindo aqui do nosso ponto de vista, da nossa capacidade de apreensão. Porque certamente, se isso fosse discutido por um grupo de ciência, né, a coisa já seria vista de um outro nível, né? Mas vamos lá, vamos dar continuidade. Aqui no livro ele não bota a grande síntese, é o hino da sua glória. É, É. eu não sei, fala aí, O hino... pessoal. então tá aqui, ó. Hum. Ué, por que Onde é toda que nós essa estamos? troca? A gente já leu isso aqui já. Esse tratado, pois, é o hino de sua glória. Não, mas a gente não leu isso aqui. Será que Leu? já lemos? Já lemos. Já. Esse Eu até tratado, achei muito pois, poético essa finalização aí. então, esse tratado, pois, é o hino da sua sua glória, glória. né? Glória de quem? De Deus. Do Senhor de todas as coisas, né? Sinto já esta síntese suprema no lampejo de luz e de alegria. Quero conduzir-vos, a vós também, a essa meta, por meio do estudo do funcionamento orgânico do universo. Este tratado vos aparecerá, assim, como uma progressão de conceitos, uma ascensão contínua por aproximações graduais e sucessivas. Poderá também parecer-vos uma viagem do espírito. É verdadeiramente a grande viagem da alma que regressa ao seu princípio, da criatura que regressa a seu Criador. Cada novo horizonte que a razão e a ciência vos mostraram era apenas uma janela aberta para um horizonte ainda mais longínquo, sem jamais atingir o fim. Eu, porém, vos indicarei o último termo, que está no fundo de vós mesmos, onde a alma repousa. Progredindo da periferia para o centro, subiremos das ramificações dos últimos efeitos ao tronco da causa primeira, que se multiplicou nesses efeitos. Podemos continuar ou alguém quer dizer alguma coisa? Mais um pouquinho para expandir mais. A realidade em vosso mundo está fracionada por barreiras de espaço e de tempo. A unidade aparece como que pulverizada no particular. Vemos o infinito dividido e fragmentado, corrompido no finito, o eterno no caduco, o absoluto no relativo. Mas percorreremos o caminho inverso a essa descida e reencontraremos aquele infinito que jamais a razão vos poderia dar, porque a análise humana não pode percorrer a série dos efeitos através de todo o espaço, por toda a eternidade, e não dispõe daquele infinito pelo qual seria indispensável multiplicar o finito para obter a visão do absoluto. A finalidade desta viagem é dar ao homem nova consciência cósmica, uma consciência que o faça sentir-se não apenas indestrutível e eterno membro de uma humanidade que abarca todos os seres do universo, mas também representante de uma força que desempenha um papel importante no funcionamento. Só um instantinho, Peraí. peraí. Eu não sei se está aqui. No funcionamento orgânico do próprio universo. Alguém quer comentar alguma coisa sobre isso? Ou podemos?
Eu queria fazer um comentário rápido, Silvio, bem rápido. Eu acho que, no meu entendimento, o que ele quer dizer, está dando um retorno aqui. A gente está Eu ouvindo acho que o que bem. ele quer dizer, o que eu acho que ele quer dizer é que, por exemplo, é uma característica do nosso universo, entendeu? Fracionar. Por exemplo, o tempo, na verdade, não existe. É uma condição do nosso universo material, porque o mundo espiritual, o espírito, ele vive no absoluto. Ok. É. Explica melhor a isso. O espírito vive no absoluto. Por exemplo, é tudo ao mesmo tempo. Na verdade, tempo é uma condição que foi criada para que nós possamos, vamos dizer assim, dessa forma, compreender algo, essa passagem, assim, é como se estivesse fracionado em pedacinhos, né? Eu sou jovem, depois eu vou envelhecendo, isso é uma condição do mundo material, né? É, é, vamos dizer, nascer e morrer, entendeu? Por Tudo isso que nós Uma passamos sucessão de durante a eventos. vida, sucessão de eventos, exatamente, exatamente. É. Entendeu? O Isso foi espírito é tudo definido ao por mesmo tempo. Galileu. A gente não tem condição porque nós estamos presos na matéria. A matéria é muito limitante. Então a gente não percebe isso, entendeu? Que o tempo, por exemplo, que ele fala ali, é uma fração. Tudo que acontece no mundo é fracionado, no universo, né, material, tudo é fracionado, tudo é quebrado. Na verdade, a gente só encontra, eu acho que como ele disse ali, no interno nosso, né? Porque você vê, assim, no interno nosso, o espírito, ele vive de uma forma diferente. Por isso que eu digo que ele vive no absoluto. Não sei se eu estou me fazendo entender. Assim, a sensação do espírito, o espírito tem uma compreensão da realidade, da verdade, muito diferente da nossa. Por isso que muita gente diz que isso aqui é uma matrix, que isso aqui não é a realidade, entendeu? Não deve ser Mas, mesmo. quando você fala de espírito, eu penso que espírito de consciência muito desenvolvida, porque nas sessões mediúnicas a gente vê o espírito preso, ele não tem mais corpo, mas preso aos sentimentos que ele levou daqui, entende? Ou Não, eu seja, ele concordo. não tem consciência nenhuma de que ele pode, pô, se expandir. Ou Não, eu seja, concordo contigo, Ed. Mas mesmo esse espírito aí, ele ainda está submisso à matéria, sim, né? Porque ele tem o sim. corpo perispiritual, ele tem uma sensação diferente do puro espírito. Não, nós sabemos, o pensamento ainda é matéria. Então, Exato. e por aí vai, né? A matéria mental digamos assim, é que a gente precisa modificar, né? Sutilizá-la, no meu entendimento. Mas, A gente vai sutilizando à medida que a gente assim vai subindo os níveis, né? Ascensionando, até a gente chegar na condição de que o espiritismo eu acho que chama de puro espírito, outras religiões dão outro termo, né? Em que ele não tem mais nenhum corpo material. Aí ele, vamos dizer assim, seria a união com Deus, né? O que a gente chama de Deus, com o absoluto, entendeu? É o retorno para casa, é o retorno do filho pródigo. eu não sei se teria já união com Deus, mas ele está muito mais próximo do que nós. Isso eu compreendo, né? É, Porque, na verdade, eu acho que Deus está em tudo. Então, a união não deixa de existir em nós também. Mas, né, é um conceito que aí essa união aí de não ter mais forma, de não ter mais, digamos assim, mas ele continua como individualidade, né? Ele não perde essa individualidade. Então, não, não, de forma alguma. Agora é o seguinte, o que acontece é que Deus está o tempo todo com a gente. A gente nunca saiu de isso, Deus, né? Porque a gente tem isso. essa questão geográfica, né? Que às vezes atrapalha, entendeu? Mas assim, Deus está sempre com a gente, né? Então é o seguinte, o que acontece é que conforme a gente vai retornando, né? Retornando também é geográfico.
né? Mas assim, a ideia é para a gente compreender. A nossa dificuldade é a gente tem que utilizar de determinados artifícios para a gente tentar entender, né? Então, à medida que a gente vai retornando para ele, né, essa condição que é dada aí por o universo material, ou essa matrix aí, ela vai se diluindo. Ok. Então vamos continuar, gente, para ver se a gente consegue. Temos dois, três slides. Se a gente finaliza o monismo hoje. Então, podemos continuar? Vamos lá. Viveis para conquistar uma consciência cada vez mais ampla. O homem, rei da vida no planeta Terra, conquistou uma consciência individual própria que constitui prêmio e vitória. Agora está construindo outra mais vasta, a consciência coletiva que o organiza em unidades nacionais e se fundirá numa unidade espiritual ainda mais vasta, a humanidade. Eu, porém, lanço a semente de uma consciência universal, a única que vos pode dar a visão de todos os vossos deveres e direitos e poderá perfeitamente guiar todas as vossas ações, além de solucionar todos os vossos porquês. Partindo de vosso cognoscível científico humano, esse caminho também atingirá conclusões de ordem prática, individual e social. A exposição das leis da vida tem como objetivo vos ensinar normas mais completas de comportamento. Sabendo olhar no abismo de vosso destino, sabereis agir cada vez mais com mais elevação. E aí, alguém quer dizer alguma coisa sobre isso? Normas mais completas de comportamento. Eu acho que o que está sendo dito aqui é que, na verdade, ele não está simplesmente falando de ciência, como vocês já disseram. Ele está falando sobre toda a humanidade e a forma com que essa humanidade se conduz no planeta Terra. Uma das questões que ele está levantando como fundamental, né, e eu acho que é fundamental para todos nós, é exatamente essa nossa consciência de que somos parte de Deus, que somos partes da criação. E quando ele diz que quer expandir essa nossa consciência, quanto mais nós vivenciarmos essa realidade de que somos parte da criação, mais vamos respeitar os nossos diferentes, mais vamos respeitar, compreender e acolher o nosso próximo. E isso significa realmente uma mudança de paradigma. Se entendemos que somos parte de Deus, né, e se entendemos, né, que precisamos deixar de ser individualidade para sermos cidadãos cósmicos, né, evidentemente nós temos que mudar toda uma ordem de coisas. Nós temos que talvez refazer o nosso caminho, né? O nosso caminho precisa ter mais sentido, um sentido daquele do amarás a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Esse sentido de unidade. Precisamos ter essa unidade como seres terrestres, exatamente para buscarmos a nossa transcendência, para entrarmos nesse universo, digamos, de Deus, vamos assim dizer, para buscarmos a nossa angelitude. Agora, a minha única dúvida nessa história toda é como é que a gente vai ter essa maior consciência daquilo que a gente chama de infinito. Mas é a Porque proposta do esse, livro. porque esse processo, né, onde nós somos seres segmentados, ainda somos muito racionais, precisamos da razão. Só que ele está dizendo que ele vai nos levar a um caminho em que nós vamos suprir essa nossa ideia de infinito. Nós vamos nos aproximar mesmo, né, do que é a expressão de Deus, né, em todas as coisas que existem. E isso, para mim, ainda é uma coisa confusa, mas Mas a proposta do é. livro é justamente essa. Fazer com que a gente chegue nesse ponto. Né? Olha, Queria acrescentar o seguinte, estou com a Marlene aqui do lado, que é eu tô fazendo uma visão um pouco diferente desse contexto. A Marlene é incorporadora e ela psicografa. Ela tem uma preocupação muito grande com aquilo que ela escreve. Ela filtra, ela é muito preocupada, porque no momento que ela está escrevendo alguma coisa, ela está escrevendo em nome da espiritualidade, né? Agora, e aí eu fico me colocando no lugar do Pietro Baldi, quando ele escreve assim, porém, lanço a semente de uma nova consciência universal.
Olha a responsabilidade e a profundidade disso. Mas Ele é tem que exato. ter certeza do que ele está fazendo. Então, a gente já vai partir dessa certeza dele. Isso é importantíssimo. Não, agora, só uma coisa, eu acho que a gente não pode partir dessa certeza dele. Nós precisamos tomá-la como referência, né? Porque, de novo, é aquilo que Adolfo diz: não adianta a gente ter um mar de conhecimento se nós não formos capazes de vivenciar esse conhecimento para que isso também se torne a nossa verdade. Porque alguém pode estar dizendo a coisa mais perfeita para a minha vida, mas se eu não for capaz de absorver essa coisa mais perfeita, eu não vou dar a ela o devido valor, né? Mas eu acho que você tem toda a razão, Valdir, porque, na verdade, esse início todo aqui, o Pietro Baldo está dizendo: ciência, use a sua razão, mas não esqueça que essa sua razão é fruto de uma causa sem causa. Essa sua razão só existe porque aquele que criou todas as coisas colocou isso em você, sabendo que temporariamente você precisa disso para caminhar. Mas o dia que você conseguir equilibrar essa sua razão com os seus sentimentos, vamos assim dizer, você certamente vai adquirir a sabedoria para compreender a minha criação. Então, eu acho que, não, eu volto a dizer, tá? Eu concordo plenamente com você. Mas eu só acho que a gente precisa. É aquele negócio, né? É little by little, é passo a passo. Na medida que a gente vai entendendo, a gente transforma esse entendimento em parte da nossa vida e isso passa a ser o nosso tesouro. Porque senão não adianta, é alguém falando, você ouve, mas você não consegue captar, não consegue sentir. É como o Adolfo diz: olha, vamos pensar em coisas elevadas, sublimes, não sei o quê, mas a gente não consegue se manter nessa vibração, né? Enquanto isso não for propriedade nossa. É como o Arédio diz: poxa, mas eu acredito num monte de coisa, não sei o quê, coisa e tal, tal, mas eu ainda não sinto, eu ainda não vivencio, isso ainda não é meu. Mas é um ponto de partida, né? Mas fala aí pra gente, Marlene, fala você mesmo, por que que você não fala? O Valdir é o seu porta-voz, é o seu arauto, né? Mas eu acho que o Valdir ele quis realçar a questão da convicção do Pietro Baldi, né? Não, isso é E importante, né? essa convicção, e ele vai explicar, e ele vai dar respaldo, né? É isso que ele está lançando aqui agora. Então, por isso ele fala: É, não julgue agora, leia primeiro e depois você faça o seu julgamento, né? é. Ele falou ali Ô, antes. Silvio, ô, Eu, Rita, eu vou dar um. Eu julgo esse questionamento aí, esse debate que a gente está tendo agora, muito importante, hum, entendeu? Aí eu queria dar uma pequena contribuição, entendeu? Eu penso o seguinte: quando eu leio a obra de Pietro Baldi, eu confesso também, como todos, que a gente, assim, mexe com a gente, entendeu? Que a gente muitas vezes já tem conceitos pré-concebidos, entendeu? E ele vem com, não vou dizer palavras diferentes, mas ele vem com algo novo e surpreendente, que muitas vezes é diferente do que a gente já ouviu, mas é normal. Mas a gente tem que primeiro conhecer quem é a figura de Pietro Baldi. Isso aí para mim é fundamental, entendeu? Por quê? As reencarnações passadas dele, né? Então isso já dá um certo alívio ou mesmo confiança. E eu penso o seguinte, que tudo que Pietro Baldi trouxe para a gente, ele tem sim um caráter é, racional. Então, ele tem essa questão de demonstrar, essa preocupação de demonstrar é, de uma forma até racional, porque se ele não fizesse isso, eu acho que ele não conseguiria o retorno que ele gostaria de ter, né? Por exemplo, é, você falou do infinito, né? Vamos chamar o infinito de Deus. Eu sei que as pessoas costumam dizer que Deus está em tudo, está na natureza, está em tudo que foi criado. Tudo bem. Mas você sabe aonde eu vejo a presença de Deus? Principalmente nas suas leis.
no cumprimento delas, né? A gente sabe aí da lei de causa e efeito, que é uma lei mais genérica, mas existe uma outra infinidade de leis que nos regem. Então, no cumprimento dessas leis, eu vejo a presença dele, porque eu vejo que tudo é organizado, tudo tem ordem, entendeu? E, assim, eu penso que seria o caos se não existissem essas leis e a organização que é perfeita. É um relógio suíço. O próprio universo, né, na qual nós estamos envolvidos, é um exemplo disso, né? Então, eu penso assim, entendeu? Aonde que eu consigo entender? E, assim, eu acho legal a gente utilizar as ferramentas que nós temos para enxergar ele, mesmo que seja de uma forma científica, entendeu? A comprovação de Deus. Talvez não seja aquele Deus que a maioria pensa, né? Mas é um Deus, assim, talvez um pouco mais surpreendente para nós, né? Porque nós somos muito pequenininhos, né? E ele é muito grande. Bom, eu concordo plenamente com você, mas eu só acho que nós somos uma humanidade muito ousada, né? Porque quando você pensa na Terra como planeta, né? Na Via Láctea, nós somos um pontinho, um grão de areia na Via Láctea, né? Que é um nada dentro desse infinito. E, mesmo assim a gente quer ousar entender, compreender Deus. É realmente uma coisa, né, fantástica, mas faz parte da nossa natureza, né, dessa busca de angelitude. Mas que é um grande desafio, sem dúvida é. Mas talvez, né, Deixa, de novo, voltando a deixa Adolfo. Oi. só completar uma coisa. Outro dia eu peguei um vídeo de que nós somos poeira do cosmos, né? Talvez a gente esteja subestimando o que nós somos. E dessas cinzas humanas colocadas no microscópio, sabe o que resulta? A visão do universo. O mesmo universo que os telescópios Hubble e outros veem do universo, dessa grandiosidade, a mesma imagem que viram na cinza humana. Mas eu nem duvido disso, mas é aquele negócio, né? Uma coisa é nós termos o potencial de, outra coisa é nós sermos, né? Essa coisa grandiosa. Porque, na verdade, nós estamos numa fase de caminhada, de crescimento, de aprendizados, né? É aquela história, de novo, né? Vamos sair do homem para o anjo. Mas até nós cumprirmos uma parcela desse caminho, né? Até nós termos domínio daquilo que de fato nós somos, nós temos uma longa caminhada por aí. É como você falou, se a gente olhar um átomo, ele funciona igual funciona o nosso sistema solar, vamos assim dizer, né? Tem um núcleo, tem lá os elétrons, né? Deve ter ali forças atuando da mesma forma que atua no nosso universo. É o que diz, o micro contém, em tese, as mesmas características do macro. E para isso existir só uma inteligência muito poderosa para ser capaz de fazer com que essas coisas se equilibrem de tal forma. Mas vamos lá, gente. Senão a gente não vai ter nesse capítulo. O Dá falta capítulo mais dois. pequenininho, né? Mas a Vai. gente não termina. Eis traçada a estrada que percorreremos, e a seguiremos não apenas para saber, mas também para agir depois. Quando se fizer luz na mente, o coração se acenderá de paixão para marchar seguindo a mente que viu. A ascensão é a ideia dominante. Deus é o centro. Esse tratado é mais que uma grande síntese científica e filosófica. É uma revolução introduzida em vosso sistema de pesquisa, uma nova direção dada ao pensamento humano para, após este impulso, canalizá-lo em novo caminho de conquistas. Uma revolução que não arrasa nem nega para implantar arbítrio e desordem, mas afirma e cria, guiando-vos a uma ordem e equilíbrio cada vez mais completos e complexos, em direção a uma lei cada vez mais forte e mais justa. Pois bem, para ajudar a nascer em vós esta nova consciência que está por surgir à luz,
para estimular essa vossa transformação que está iminente, imposta pela evolução da. Einstein. Peraí. Está no outro. Na evolução da fase humana à fase superhumana, eu vos ensino novo método de pesquisa, praticado por via da intuição. Indico-vos a possibilidade de uma nova ciência conquistada com o sistema dos místicos, no qual os fenômenos são penetrados por meio de nova sensibilidade, abrindo, para além das vias dos sentidos, as portas da alma, da qual vos terei ensinado todos os insuspeitados recursos e meios de percepção direta. Desse modo, os fenômenos não serão mais vistos, ouvidos, nem tocados por um eu qualquer, mas sentidos por um ser que se transformou em delicadíssimo instrumento de percepção, porque sensitivamente evoluído, nervosamente refinado e, sobretudo, moralmente aperfeiçoado. Ciência nova conduzida pelos caminhos do amor e da elevação espiritual. É a ciência do super-homem que está para nascer e fundará a nova civilização do terceiro milênio. Em resumo, nós não estamos falando, né, de um homem qualquer, né? De um homem ainda perdido quanto à sua origem ou quanto à sua função no planeta. A gente está falando realmente de alguém com uma consciência mais expandida. Quer falar alguma coisa a respeito, Valdir? Valdir, Marlene, Alédio, não sei. Até porque a gente está para terminar. Desde quando? Quando é esse livro? Uhum. Nenhum comentário? A gente está um pouco distante ainda disso aí, porque Uhum. no meu caso, eu avalio ah, o que me cerca por mim, e eu não aprendi a amar. Então, e amar é a lei maior, né? Entende? Então, esse é um dos grandes dilemas que eu ainda conflito. E o que você está fazendo por isso? Não, eu sou seletivo, eu ainda sou muito de acompanhar paixões entende? Eu tenho lutado contra mim mesmo nesse sentido, mas isso não é uma coisa simples, é uma luta realmente. Eu vejo aquela luta que o Paulo menciona na obra dele, a boa luta, né? Uhum. A guerra contra nós mesmos. E isso eu acho que a gente precisa de tentar praticar mais. É isso. Porque a gente filosofa, a gente faz um monte de coisa, e daqui a pouco a gente sai e vai continuar o mesmo rame-rame ali. Reconhecer já é o primeiro passo, né? Agora é Mas, criar possibilidades para que você consiga, né, vencer isso. E a gente não pode esquecer também uma coisa que você já sabe, né? Isso de você dizer que ainda não ama, nós temos as duas fases, né? O egoísmo é que vai nos levar ao altruísmo. Se a gente pois perguntar para o é, seu neto, vem cá, o seu avô te ama? Eu não tenho nenhuma dúvida que ele vai dizer que você o ama e o ama muito. sei Então, lá, você já sensibiliza alguém, isso já é importante. Se a gente perguntarem para a gente, poxa, o Arédio não veio, foi uma das primeiras coisas que a gente falou É. aqui. Cadê o Arédio? Você nos sensibiliza de alguma forma. Então, aí a Rita até acho que mandou um alô, Arédio, cadê você? Então, você já é importante para nós. Então, esse ser aí que aparentemente não ama, não sabe amar, não sei o quê, já causa boas coisas no seu entorno. não, eu estou Então, comentando isso, Silvio, por causa do instrumento a ser criado ainda. refinado. Não, é um instrumento para A ser esse refinado. instrumento, Sim, porque o que o Pietro definiu muito bem ali é que esse espírito ele precisa se transformar realmente num instrumento. sim. E aí, ó, eu ainda prefiro até associar isso com um instrumento musical. A gente precisa de emitir notas Mais de puras. isso, exatamente, Isso, cara. sem vibrações que trazem ruídos. Porque um Entende? instrumento mal tocado é uma coisa horrível, né? Então, Não, sem dúvida. Não, mesmo a condição de transmissão é, com ruído é um problema, com né? certeza. A gente fica mal, a gente não compreende bem, então você não comunica.
É E verdade. um instrumento, no meu entendimento ali, é um instrumento de comunicação e, ao mesmo tempo, de ação. Isso, Aí é que está a questão, é a ação, Arédio. isso. Mas aí eu posso falar Notas. uma coisa? Fala, Marlene. A gente fala sempre, amar a Deus sobre todas as coisas é o próximo como a si mesmo. Quem de nós ama o próximo como a si mesmo? O próximo que Você- está próximo, tudo bem, Uhum. mas vai lá na rua, como a gente todos os dias passa alguém na nossa rua, morador, é caminho de morador de rua. Você não ama aquele cara, ajuda aquele cara. Então, eu acho que o que o Aled falou, eu ainda não amo, para mim é isso aí, É. porque é amar incondicionalmente todos. Amar ao próximo. Quem é o próximo? Todos são. E nós não conseguimos dizer que nós amamos um mendigo, um morador de rua, um traficante que está ali traficando. Tu sabe que ele não só cheira, fuma, ele também é traficante. E ele passa e te pede, me dá R$ 1, tia, me dá R$ 10. Deixa eu varrer aí que você me dá R$ 10. Você ama? Não, você fica até temerosa, né? Eu falo, tá bom, vai ali, faz e fecha o meu portão. Então, não é um amor incondicional, né? E isso aí vai demorar muito para a gente chegar, eu creio. Eu acho também. Eu acho que não é incondicional, né, Marlene? Mas, de novo, é aquilo que é dito sempre para gente. Tudo é relativo à nossa capacidade de apreender, de compreender, mas você já sabe que precisa se melhorar como instrumento. E isso é importante. Mas o pouco amor que você possa dar, se você é capaz de dar, você já está fazendo o seu. Porque eu tenho até uma ideia, eu não sei se vocês concordam, se nós pararmos para pensar com profundidade, Deus dá a cada um o mesmo potencial. Agora, como é que você vai lapidar esse potencial é uma questão individual, não é verdade? Agora, se nós pararmos para pensar no meu modo de ver com mais profundidade, na verdade, nós não precisaríamos ensinar o outro, ajudar o outro, no meu modo de ver. Por quê? Se você, como instrumento, fizer a sua parte, o conjunto todo estará fazendo a sua parte e o conjunto todo vai ser harmonioso. Mas como a gente tem dificuldades de cumprir essas etapas, é necessário que aqueles que se esclarecem mais rápidos ajudem aqueles que não conseguiram. Mas É, cada um na sua faixa de é evolução. verdade. Evolutiva. Então, essa questão do amor ao qual que você se É, refere, que você tem razão, mas cada um de nós está sempre procurando fazer um pouco mais. Mas nós não podemos esquecer que a existência é eterna e que há um infinito de seres, de coisas precisando do nosso auxílio. E não é, é esse homem ainda imperfeito que vai conseguir cumprir essa tarefa. Daí, Deus, de vez em quando, manda um grande iniciado: olha, vai lá, dá um alô para eles, ensina para eles, né, que eles podem mais, eles podem ser melhor, eles podem evoluir a cada dia. E aí nós vamos, né, como sociedade, aos trancos e barrancos, mas nós vamos melhorando. O próprio Pietro Baldi diz, né, que nós somos movidos pela história. E eu acredito que essa história ao qual ele se refere é exatamente o Criador e todos os engenheiros siderais nos impulsionando para um caminho. Mas eles sabem que a gente precisa de um tempo. Mas uma vez que o tempo de alcançar um determinado patamar se deu, não importa. Essa história nos força a chegar àquele caminho, não desrespeitando o livre-arbítrio de ninguém. Porque, em última análise, cada um tem que decidir, ou vou para a direita ou vou para a esquerda. Mas, como humanidade, se a gente já passou do tempo de cumprir, digamos, aquela fase evolutiva, os senhores do karma vão fazer com que a gente cumpra, sem dúvida. Mas, de novo, esse negócio do amor incondicional, né? Eu acho que é uma preocupação de todos nós, mas, gente, é muito. O mundo é muito grande e nós não temos, talvez, esse potencial de transformar o mundo. Mas tem a nossa família, tem um amigo qualquer, né? E a gente vai fazendo o nosso pouquinho. De novo, se cada um fizer o seu pouquinho, nós, como conjunto, vamos melhorando. Mas a preocupação dele de nos levar a essa consciência cósmica é a partir do momento que a gente tiver essa consciência cósmica,
esse amor vai ser expandido, Com porque a gente vai certeza. ter uma compreensão maior, né? Então, a função dele é essa, é desenvolver essa consciência cósmica, que isso já faz há quanto tempo que o Pietro Baldi escreveu isso aqui? E hoje o Zantar vem trazendo a consciência cósmica e aí um monte de gente também, a gente lê a mensagem e fala, ah, mas o que seria isso? Há quanto tempo a gente já vem com o Pietro Baldi aqui e a gente ainda não realmente se Entendeu? conscientizou, né? Não leu, não entendeu, ainda não consegue, né, decifrar essa questão da consciência cósmica. Então, é uma coisa que eles já têm mostrado para a gente de várias formas diferentes e a gente precisa realmente atentar para isso, né? E ontem nós falamos da fisiologia da alma. Lembra que nós É, começamos a ler fisiologia da alma? Aquilo ali não é desenvolver a nossa consciência maior? é. Essa é a questão do respeito pelos animais, não consumir os animais? E ainda é um problema para todos nós. Agora imagina, como é que vamos ter um amor incondicional se a gente não respeita, por exemplo, os nossos animais também, né? Mas de novo, é uma escada, gente. É. O Silvio, Oi, Só, oi. oi, fala. Bom, eu só acho que o amor é a força maior, né? Eu acho que é a representação maior de Deus, né? Então, se eu tivesse ali Deus numa salinha e tivesse uma porta nessa sala, a chave que abre aquela porta, para mim, é o amor, Uhum. entendeu? Então, eu acho que o Pietro Baldi, ele fala para todos, em todos os níveis. Mas eu fico olhando assim para determinada classe, que são os intelectuais, os cientistas, que muitas vezes, né, são cheios de ideias, mas vazios de emoção, de coração, entendeu? A gente sabe que, né, a razão, né, e a espiritualidade têm que caminhar juntas. Então, muitas vezes, apenas a pessoa evoluindo no aspecto intelectual, ela acaba se afastando de Deus, justamente por falta do amor, né? O apóstolo Paulo, né, ele definiu muito bem isso, né, em algumas palavras, algumas cartas. E ele diz o seguinte, mesmo, né, entre outras falas, ele diz que mesmo que a gente falasse a língua dos anjos, sem amor, nada seria. Né? Então, ele coloca ali, expõe claramente o que é o amor. Né? O intelecto, a razão, faz-nos caminhar, mas com amor, a gente caminha muito mais rápido. Com certeza. Entendeu? Então, para a gente se aproximar do absoluto, da síntese, e é isso que ele fala ali, fala da intuição, fala que não adianta falar só pela razão, mas ele coloca o seguinte, a humanidade ela tem que evoluir para outro patamar, um patamar que a gente pode chamar de mais sensível, né? E, e essa evolução vai nos permitir, entre elas o amor, né? Vai nos permitir realmente nos aproximarmos, nós evoluirmos, tanto como seres humanos, como espíritos, entendeu? Então você veja aí, né? O que o homem pode fazer maravilhas com a energia nuclear, mas se ele ficar voltado apenas para o aspecto intelectual da coisa, ele cria uma bomba, entendeu? É isso. Então, assim, a evolução, no meu entendimento, da humanidade, né, ela passa pelo amor. Com certeza. Por quê? Porque a partir do momento que o homem faz o que faz com amor, ele faz bem feito. Uhum. Tem validade aquilo que ele faz. Tem progresso. Tem Aí permanência, né? é a lei de Deus agindo, né? A lei de Deus agindo. Muitas vezes a gente faz as coisas, né? Pensando, eu vou dar esse dinheiro ali pro nosso irmão ali, sabe? Porque eu me sinto bem com aquilo. Não, entendeu? E muitas vezes a gente faz caridade e nem percebeu o que fez. E a vida, ela responde de acordo com os nossos atos, nosso proceder, entendeu? É isso. Então, eu Isso. penso nisso, é uma lei. E assim, eu fico. Uma coisa que eu até gostaria de dizer: poxa, como a gente deveria, né, praticar mais o amor e entender melhor as leis de Deus. Né? Se eu utilizasse um pensamento egoísta,
para entender isso, eu via só vantagens em seguir a lei divina, porque tudo é me dado em dobro ou mais, entendeu? Então, assim, é isso que falta um pouco na humanidade, né? Assim, entendimento, compreensão de como a vida funciona. Muita gente vive mecanicamente, né? Acho que nem vive, sobrevive, entendeu? E fica pensando somente na parte egóica, de egoísmo, de ter mais, né? Isso atrapalha um pouco. Então, acho que falta ao ser humano hoje um pouco mais de espiritualidade. Eu acho que é isso que a gente está disposto a fazer, né? Para ajudar as pessoas. Valeu. A Aurélia Gente, quer olha só, falar alguma só por coisa. causa do tempo. A Aurélia É. Não, eu só queria finalizar dizendo o seguinte: eu quero me explicar o que eu tenho dificuldade. Eu sei que tudo isso que o Bira falou é necessário, nós temos que desenvolver isso. Mas eu ainda estou naquela fase de não aceitar aquilo que me desagrada. Por exemplo, então isso para mim é um paradoxo. Eu sei que eu tenho que amar, e ao mesmo tempo eu não tenho condição ainda de estar aceitando qualquer coisa, entende? Tá? Eu ainda tenho as minhas, eu ainda seleciono o que me agrada, ainda tem as tá? suas Então esse é um dos idiosincrasias. problemas que eu vivencio. Mas olha, um grande beijo para vocês. Vamos encerrar porque, ó, Peraí, Eugênia precisa falar, ela tinha apontado e ia dizer alguma coisa, então Eu você. tinha apontado, mas é assim, eu só vou dizer uma única palavra. O que é realmente o amor? Hum. O que é? O que cada um sente nesse amor, é? Porque assim, o amor é tão abrangente, mas tão abrangente, cada um concebe o amor conforme o sente e conforme vai adquirindo esse amor. Porque eu, quando vim para a espiritualidade, eu não sabia amar. Aliás, eu tenho 4 filhos, eu tive 2 maridos e eu acho que ainda hoje não consegui conceber o que era o amor verdadeiro e pleno, certo? E se realmente o amor incondicional é amar a Deus sobre todas as coisas, então eu acho que amei mais a Deus do que amei aqueles que estão cá fora, dos meus seres. Hum? E ainda continuo hoje a amar mais a Deus do que estar preocupado com aquilo que, entre aspas, não, os meus filhos estão doentes, eles têm um médico. Eu só vou se for preciso. De outra maneira, cada um tem a sua vida. É? Mas eu, para mim, acho que isso é amor, é não interferir na vida deles e estar ali presente na altura em que eles necessitam de mim. Mas eu concebo o amor à minha maneira e cada um concebe o amor à sua. Por isso aqui não há individualidade de amor. Ama-se a Deus, é o amor universal. Pronto. E então a gente cá está, todos para nos amarmos uns aos outros, que é aquilo que a gente está a fazer aqui hoje. É ouvir-nos, amar-nos, conhecer-nos e continuarmos a nossa caminhada. Tá ótimo. Então, gente, vamos. Isto é Nós estamos posso dizer, uma história muito grande, né? Por qual é o motivo de eu pensar como é que é o amor? Por derivado da minha situação de vida mesmo, não é? Mas isso eu tenho que limar tudo isso que esteve para trás, que eu já fui esquecendo e que vou esquecendo, vou limando. Mas o amor tem muito. O amor não é dar, nem é receber, é fazer, é agir. É Então, isso que eu sinto do amor. com essas palavras maravilhosas da Eugênia, nós terminamos o capítulo 6 sobre o monismo. Então, gente, agora vamos colocar nossa música, né?